Olá, estamos começando mais um Sindepres no ar, aqui pela Mix TV. E você sabe, todos os finais de semana você recebe as dicas, você trabalhador da terceirização, com certeza aqui no nosso programa. E hoje não vai ser diferente, tá? Tem a segunda parte das dicas do nosso presidente Genival Bezerra Leite. Mas antes, eu tenho aquele convite de sempre. Acesse o nosso site, está aparecendo aqui, ligue para nós, associe-se. Se você entra no sindicato, o sindicato fica mais forte para te defender, tá? Pense nisso, associe-se ao Sindepres. Agora sim, chegando a palavra do presidente especial, segunda parte. Genival Bezerra Leite, nosso presidente, tirando dúvidas, dando dicas para você. É com você, nosso querido presidente, na segunda parte. A ideia de se criar esse departamento de qualificação, ela surgiu no começo dos anos 2000, né? Com a necessidade de qualificar o trabalhador naquela hora, momento que ele mais precisava de um emprego, e a gente sentia que não havia uma qualificação oficial. Por exemplo, o FAT, que tem dinheiro para qualificar os trabalhadores, esse dinheiro parava nas centrais sindicais, que eram elas que pegavam o dinheiro para qualificar, mas a maioria dos trabalhadores, principalmente trabalhadores mais assim, a base da pirâmide, não chegava até a ele esses cursos. Aí foi aí que nós criamos fazer o nosso com o próprio recurso do sindicato, fazer os cursos para qualificar, começando por porteiro, recepcionistas, alguns cursos administrativos, depois entrou o curso de inglês, espanhol, porque hoje nós precisamos, porque o Brasil é praticamente uma ilha, né? Ele está cercado de todos os países que falam espanhol, né? E se você procurar numa loja aí que um vendedor, ele não vai saber falar espanhol, né? Então a intenção nossa era essa, qualificar a pessoa para que ele se tornasse um vendedor para atender as pessoas que vêm de fora também, né? Para que melhor fosse dado uma qualidade do atendimento dentro de qualquer loja por aí, né? A terceirização, ela é praticamente uma porta de entrada do primeiro emprego, né? Isso já foi comprovado através de pesquisa que nós fizemos através do professor Márcio Pockmann, que aqui é uma entrada para o primeiro emprego. E como tem a dificuldade da pessoa que nunca trabalhou, ele tem uma dificuldade de chegar na empresa e arrumar um emprego, né? Porque nós no Brasil nós temos uma coisa muito séria. Se você é jovem demais, não tem emprego porque não tem experiência. Se já passou dos 45, 50, não tem emprego porque é velho demais. Então, nós demos essa oportunidade de criar o primeiro emprego. E as pessoas que participam desse primeiro emprego é exatamente os filhos dos trabalhadores, para que eles tenham uma noção, fiquem um pouco preparados, para que ele já seja inserido no mercado de trabalho. São vários cursos básicos, né? Como curso de administração, entra também essa parte de recepção, e outros cursos que dão uma base para que ele tenha a noção do que ele vai fazer lá fora. Hoje nós temos duas colônias de férias em funcionamento, que é a de Praia Grande e a de Bertioga. Então, essas colônias de férias é proporcionar lazer para o trabalhador. Por quê? O trabalhador que fica longe da praia, que mora no interior, ele nem sempre ele tem a oportunidade de ir para a praia, ficar 1 ou 2 dias ou passar umas férias, porque ele vai ter que desembolsar dinheiro para pagar um hotel. E a grana às vezes não é suficiente para tudo isso. Então a ideia das colônias de férias são essa, é proporcionar o lazer para o trabalhador do interior, que possa passar os fins de semana, passar férias na praia, que é aquilo que todo mundo gosta, né? E a praia pelo menos uma vez por ano, né? Olha,
A Corrida do Trabalhador, ela começou em 2006, com a finalidade de dar lazer para os trabalhadores exatamente no Dia do Trabalhador, 1º de maio. Por quê? Porque nós precisávamos fazer alguma coisa para os nossos trabalhadores. O que realmente, essas grandes manifestações que tem no Dia do Trabalhador são feitas através das centrais sindicais, né? Enquanto que os nossos trabalhadores, a gente queria fazer uma coisa específica e foi por isso que nós demos início. Foi um sucesso, está aí até hoje e vai continuar. Espero que ela vá por muitos e muitos anos. A nossa corrida ela é organizada pela IESCOM, uma empresa que especialista em fazer corridas, né? E há como parcerias, nós temos a Secretaria do Verde, o próprio Parque do Carmo, que fizemos todas as outras corridas até hoje, a gente faz dentro do parque, já virou, como diz, é uma marca registrada. Se tirar, acho que até tirar a corrida de lá, perde a graça, né? Temos o apoio também da Prefeitura do município de São Paulo e do Corpo de Bombeiro, que sempre está presente nas nossas corridas. Valeu, presidente. Você volta aí a qualquer momento, né? Sempre trazendo a palavra do presidente Genival Bezerra Leite. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Na sequência, tem Cleide Gonçalves, jornalista, sempre com um entrevistado especial. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Uma árvore ajuda a ter água, 2 árvores ajudam muito mais. E a Mata Atlântica? A Mata Atlântica ajuda muito mais. As árvores protegem as nascentes de água, evitam o aquecimento global e são a casa dos nossos animaizinhos. O futuro depende de proteger as florestas e plantar mais árvores hoje. Aqui mesmo no computador. florestasdofuturo.org.br. Em alguns cliques você faz a doação para o plantio de uma árvore nativa, acompanha o plantio real e participa do sorteio de prêmios. É hora de entrevista aqui no nosso programa Sindepress no Ar. Jornalista Cleide Gonçalves tem um convidado super especial. Trata-se de Luiz Antônio Medeiros. O Medeiros é o superintendente regional do Trabalho e do Emprego. É um bate-papo muito legal, uma entrevista muito bacana. É com você, Cleide. Bom dia. Bom dia. O nosso convidado de hoje no Sindepress no Ar é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros Neto. Bom dia, Medeiros. Bom dia, Cleide. Muito obrigada aqui pela sua participação no nosso programa hoje. Disponha. Medeiros, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, além, é claro, dessa sua função na superintendência hoje. Sei que você tem uma história aí de luta e de sindicalismo muito grande. Eu sou amazonense, de uma cidade muito do interior do Amazonas, chamada Eirunepé, e fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo durante alguns mandatos, ajudei a modernizar o sindicato, depois fui o primeiro presidente da Força Sindical, fui deputado federal 2 mandatos e agora sou superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, a antiga DRT, Delegacia Regional do Trabalho. O nosso tema de hoje é os desafios do trabalho e de sua fiscalização. Queria começar te perguntando o seguinte: quais são as principais atribuições do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo hoje? Então, qual é a missão do Ministério do Trabalho? É
fiscalizar pelo cumprimento da legislação trabalhista. Nós temos uma grande legislação trabalhista. Em matéria de direito, nós somos perfeitos. Não é? Poucos países se igualam com o Brasil. Em matéria de direitos trabalhistas, para fazer as empresas cumprirem a lei, você tem os sindicatos. Os sindicatos devem atuar no sentido de cumprir a lei, de cumprir os acordos coletivos, as convenções coletivas. E o Ministério do Trabalho, a principal missão dele é fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas. Não é? O Ministério do Trabalho também, nós fazemos mediação dos conflitos para chegarem a um entendimento. Mas o Ministério do Trabalho tem um lado. O lado do Ministério do Trabalho é a maioria, é o lado mais fraco, não é? Que são os trabalhadores. Não é? Então isso fica claro, o Ministério do Trabalho tem um lado. Agora, para fiscalizar, nós temos poucos fiscais. Não é? Esse, inclusive, é um dos grandes desafios. Né? Nós temos, fiscais são muito poucos. Olha, no estado de São Paulo, eu acho que nós devemos ter aí, por volta, muitos se aposentam, né? Nós temos por volta de 400 fiscais. Para fiscalizar quantas empresas? Milhares de empresas. Nós temos que fiscalizar milhares de empresas. Então, por isso, muitas vezes as pessoas pedem uma fiscalização e a fiscalização não chega na hora porque você já está fazendo outra fiscalização, você tem outra prioridade, teria que tirar fiscais de um lado para colocar no outro, por exemplo. Uma das prioridades nossas são a fiscalização contra a prevenção de acidente de trabalho. Uma máquina que um trabalhador sofreu um acidente, um trabalhador morreu ao operar uma máquina, essa máquina ela tem que ser interditada. Mas nem sempre nós temos gente para ir lá e fazer a interdição na máquina. Teve caso que depois do acidente a máquina ela ficou 2 meses trabalhando e outros trabalhadores correndo o risco de se acidentar. Só o auditor fiscal do Ministério do Trabalho pode interditar uma máquina. Então, o cumprimento da legislação trabalhista, ela se dá também através da fiscalização do Ministério. Hoje, quais são as principais questões enfrentadas no universo do trabalho e no emprego? Olha, são tantas questões. Não existe uma enumeração. São tantas questões, olha, por exemplo, o negócio de acidentes de trabalho. Né? Acidente de trabalho é muito alto, acidente de trabalho no Brasil. Nós temos uma fiscalização constante, nós temos normas, tá certo? Mas não dá para fiscalizar todas as empresas, então nós fiscalizamos por segmentos. Então, construção civil, fiscalizar a construção civil. Construção pesada, vamos fiscalizar, viadutos, vamos fiscalizar. Então, a fiscalização da prevenção, fazer prevenção do acidente de trabalho é fundamental para nós. A questão do trabalho infantil, né? Muitos lugares também tem trabalho infantil. Fiscalizar o cumprimento das cotas de pessoas com deficiência, meu amigo. O Brasil tem uma bela lei. As empresas com mais de 100 trabalhadores têm que ter uma cota, há um percentual para as empresas de 100 a 200, são 2%, entendeu? E assim por diante. As empresas com mais de 1.000 têm que ter 5% de pessoal com deficiência física ou outro tipo de deficiência. Mas nem todas as empresas querem dar emprego para deficientes. Né? E o deficiente também é gente, o deficiente também é uma pessoa que merece assistência. Então, nós estamos fiscalizando as empresas para o cumprimento das cotas de deficientes. Outra questão que a gente fiscaliza é as cotas de aprendiz. A política de aprendizado é muito importante, porque você estuda e tem que aprender uma profissão. E muitas vezes você não tem aonde fazer a prática. Então, a política de aprendiz no Brasil é muito importante, porque é através do aprendizado que você começa a vida. E se você não tiver vaga de aprendiz, a pessoa estuda e vai praticar onde? Não é? E a vida tem que começar bem. Quem começa a vida bem, geralmente termina bem. Quem começa mal tem mais dificuldade de consertar. Então, tem uma gama de coisas que nós temos que dar proteção a essas pessoas. Aprendiz, deficientes, não é isso? Proteção da dignidade da mulher, não é? Contra violências que se cometem contra a mulher no trabalho, entendeu? Assédio, tudo bem? Tem muita pressão em cima do trabalhador para que ele dê a sua produção de qualquer jeito. Né? E às vezes até por parte de alguma chefia assédio sexual. Então tudo isso nós temos que
está em cima. Fiscalizar, né? Medeiros, dentro dos setores que hoje vocês fazem esse processo de fiscalização, existe algum que se destaca, ou seja, aquele que mais dá trabalho, que mais vocês encontram problemas? Por exemplo, a construção civil é um caso ou não necessariamente? Não, a construção civil é um caso, tá certo? Que nós temos, mas tem indústria têxtil, tem indústria metalúrgica, tem os bancos, né? O estresse, a pressão estressante em cima dos bancos para que o bancário faça venda casada. Se você quer um empréstimo, tem que ter seguro, tem que ter isso ao mesmo tempo. Essa vida, fazer uma venda casada nos bancos, a pressão é muito grande em cima do trabalhador. E ele nem sempre tem como reclamar, não é? Porque às vezes reclama e a empresa pode mandar embora, né? Mas nós também, nossa vida não é só fiscalizar. Aliás, multar é a última coisa que nós fazemos. Nós fazemos a prevenção. Não é? Ninguém quer, o Ministério do Trabalho não quer multar as empresas. Nós queremos fazer a prevenção, advertir, para que corrijam. Não corrigindo, nós temos que fazer a multa. Outra coisa que nós fazemos muito mesmo, é a mediação de conflito. Aqui em São Paulo, nós mediamos o conflito dos ônibus, né? Greve de ônibus, e o sindicato nos pediu para que fizéssemos a mediação. Que nós conseguimos chegar a um acordo, fizemos mediação na greve do metrô. Não é? Então, diariamente, o Ministério faz mediação a fim de que solucionar os conflitos, chegar a acordo. E essas mediações, elas têm tido sucesso? Muito sucesso, porque o Ministério do Trabalho tem autoridade, ele tem armas na mão, ele pode multar, ele pode fiscalizar, ele tem autoridade para isso, então ele convoca as duas partes para que essas partes cheguem a um acordo. Não é? Nós prevenimos várias greves, evitamos em São Paulo várias greves, tá certo? E buscamos um resultado positivo para o trabalhador. Vamos para o intervalo e já voltamos com o nosso entrevistado, Luiz Antônio de Medeiros Neto. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o segundo bloco, continuamos conversando aqui com o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros Neto. Medeiros, queria que você contasse para a gente aqui o que aconteceu no Ministério do Trabalho em São Paulo, que hoje está nos jornais. Pode contar aí para a gente? Foi no Ministério do Trabalho, multou o Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo é orgulho de todos nós, não é? Mas o Teatro Municipal de São Paulo tem problemas de administração dos seus trabalhadores. Eu vou dizer um negócio grave aqui. Durante 20 anos, as pessoas trabalhavam.
não tem, trabalhava no Teatro Municipal de São Paulo sem registro e sem concurso para funcionário público. Então, o ator, o pianista que está no Teatro Municipal, ele nem tem nem estabilidade do funcionário e nem os direitos da CLT. Isso é trabalho precário. Nós negociamos com o Teatro Municipal, ele já começou a registrar as pessoas, tomou também essa iniciativa, muito bom o Teatro Municipal registrando as pessoas, mas fez uma limpeza. Mandou embora gente com deficiência, uma cantora com deficiência. Eu perguntei o seguinte, ela canta bem? Ela fez teste para entrar, cantou durante o ano, cantou. E por que vocês estão demitindo ele? Ela, porque tem deficiência, porque ela tem uma deficiência. Eu disse, rapaz, você não pode discriminar. Ela cantou durante 20 anos com a deficiência. E agora vocês mandam a pessoa embora, isso é discriminar os trabalhadores. Ela cantou na ópera Salomé, que passou outro dia aqui, e aí vocês já demitem. Não pode fazer isso, não. Demitiu gente, cantores líricos, que estão às vésperas de se aposentar, faltando 2 anos para se aposentar. Trabalharam 20 anos no Teatro Municipal e vão sair, sabe com o quê? Com nada. Não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem nada. Onde é que nós estamos? Por quê? Porque o Teatro Municipal, eles são inimputáveis? Não, senhor. Nós fomos lá e fizemos 3 multas em cima deles. Estamos fazendo uma fiscalização séria e dura e não vamos abrir mão da reintegração da senhora lá que tem uma pequena deficiência física e as pessoas que estão em véspera de se aposentar. Vai trabalhar onde? Não tem, só tem um municipal para canto lírico. Medeiros, existem diferenças regionais nos problemas e soluções relativos ao trabalho e emprego no Brasil hoje? Se existe, quais são as principais? Olha, eu acho que tem, mas eu acho que as diferenças regionais caíram muito, muito. Você tem uma ideia, antigamente, eu sou filho de nordestino, né? Vinha muito nordestino para São Paulo. Agora a vinda de nordestino para São Paulo diminuiu, graças a Deus. Por quê? Porque você tem empregos no Nordeste. Está se montando uma fábrica de automóveis em Pernambuco. Então, aquela região criou mais empregos. Dificilmente você vem gente do Nordeste para trabalhar na construção civil aqui agora. Mudar um pouquinho de assunto. Pois não. O senhor foi um dos fundadores da Força Sindical, né, no início da década de 90. Como o senhor vê a evolução na participação dos sindicatos na sociedade brasileira? Eu fui presidente da Força Sindical, fui fundador da Força Sindical. Eu acho que os sindicatos precisam voltar a ser mais atuantes. Os sindicatos precisam participar mais de negociação. Os sindicatos precisam voltar a fiscalizar novamente as empresas, não é? Nós temos muitos sindicatos, não é, que não fazem nenhuma prestação de serviço. Eu estou aqui num sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados de São Paulo, que é um grande sindicato porque deu aos trabalhadores terceirizados os direitos que muitas vezes eles não tinham. Então eu defendo que o sindicato tem que dar benefícios para os seus trabalhadores. Se ele recebe a mensalidade, se ele recebe o imposto, se ele recebe contribuições, ele tem que retribuir isso. Felizmente tem sindicato que arrecada muito e não presta nenhum serviço ou pouco serviço para os seus trabalhadores. Medeiros, e você acredita que esse comportamento por parte de alguns sindicatos e federações no Brasil pode distanciar cada vez mais o trabalhador? Pode distanciar cada vez mais o trabalhador, entendeu? O trabalhador não vai pagar para não ter retorno, o trabalhador não vai querer pagar. Evidente que eu não generalizo, não são todos os sindicatos. Tem muitos sindicatos que estão atentos, trabalham, presta serviço, vai na base, são os heróis. Agora, tem outros sindicatos que comprometem realmente o nome dos sindicatos, porque não fazem muita coisa. E se não faz muita coisa, o trabalhador se afasta. Obrigada, Medeiros, pela sua participação aqui conosco hoje. Figueiredo, é com você. Muito bem, agora está chegando aí o Sindepres do Bem, sempre trazendo uma ONG, uma instituição, é a prática do bem. Você pratica o bem? Então, vem conosco!
quando se recebe a notícia, olha, você está com câncer, parece que o mundo está acabando, né? No dia que eu raspei a minha cabeça mesmo, dentro de mim eu só pensava assim, se isso curasse meu filho, eu faria 1000 vezes, né? Mas em nenhum momento me arrependi. Então, o que eu fiz? Me agarrei com todas as forças que eu tinha para pensar somente na vida e o que eu poderia fazer para me curar. Todos nós somos pessoas diferentes depois dessa experiência. Eu já me sinto uma vitoriosa. Então eu acho que a gente tem que crer, sabe? Se você quer ficar bem, então você crê, porque vai dar certo. Então você confia que vai dar tudo certo. Na verdade, a gente só passa por esse momento que a gente tem que passar. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A Abrale surgiu em 2002, né, por um grupo de pacientes e familiares que se juntaram com o sonho de disponibilizar para cada paciente no nosso país o tratamento ideal para leucemia, linfoma e outras doenças oncohematológicas. É importante você ter mais conhecimento da doença, do que ela é e o que fazer para combater. E isso foi uma das coisas que a Abrale fez por nós. E a primeira entrave que a gente teve foi o do convênio. O convênio, uma certa feita, me ligou, não autorizo mais o exame de rotina. Poxa, fiquei perdido, liguei na Abrale, aí na Abrale catou e fez assim, ó, vou te mandar via e-mail uma notificação judicial, você só manda pro convênio isso, não precisa fazer mais nada. Eu mandei, em 48 horas o convênio me ligou, pediu desculpas e falou, não, tá tudo autorizado até o final, o senhor não vai ter mais problemas. A vida, quando a gente tem um baque desse, né? Você tem escolhas, né? Eu sempre pensei assim, que a vida você tem escolhas. E eu tinha que escolher lutar pela vida do meu filho. Pode ser difícil o que a gente está passando. Pode parecer que a gente não veja uma resposta. Ela pode demorar, mas ela vem. E eu citaria mais ainda, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas em nenhum momento aquilo veio no nosso coração dizendo bem assim, olha o que vocês perderam. A gente tinha algo muito maior para ganhar, né? Que era tentar salvar a vida do nosso filho. E a gente vai vencer. Esse cara aí que é muito perigoso, né? Aí manda um recado. Muito obrigada, Abrale. Muito obrigada, pai. Que pena, o programa está acabando, né? Muito legal, temas interessantíssimos, bate-papo bacana, a palavra do presidente Genival Bezerra Leite. Aliás, eu não posso esquecer de convidar você para o próximo programa. E mais do que isso, para você se associar ao Sindepres. Eu sempre falo, é um sindicato forte com a sua participação. Você tem direitos, deveres e você participando, você pode buscar pela sua categoria. Venha conosco, venha para o nosso Sindepres. Está aparecendo o site, tá? E está aparecendo também aqui o telefone. Fundo Azul já é o nosso, mas esse mês de novembro não podemos esquecer. É o mês azul, é o mês de campanha contra o câncer de próstata. Nós, homens, não podemos esquecer de fazer o exame. É fundamental para evitar problemas gravíssimos no futuro, tá? Vamos nessa, vamos no combate. Tá? Mês azul, é o mês do homem. Não teve outubro, mês rosa? Importantíssimo. Agora o mês azul, tá bom? O programa está acabando. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um Sindepres no ar, aqui pela Mix TV. E lembre-se da nossa frase: peça, acredite e receba. Valeu!